Hoje nós vamos começar a estudar um controle PID. Não tem sol aqui não, é que eu perdi meu óculos, certo? Veja só, e esse óculos que é o único que eu tenho com grau para poder fazer um vídeo aqui direitinho para vocês. Olha só, eu vou começar primeiro com ações de controle. Devido à sua estrutura relativamente simples, o controlador PID, que é proporcional, integral e derivativo, é amplamente utilizado em processos industriais. Nesta série de vídeos, nós vamos estudar de uma forma bem prática as ações de controle, ação proporcional, que é o P, ação integral, que é o I, e ação derivativa, que é o D. Vou tentar colocar o mais prático possível, tá certo? Esse tipo de controle que todos vocês vão encontrar aí quando começarem com a instrumentação com medição e controle. Eu deixei aqui uma tela, um índice do que é que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a ação proporcional, ação integral, ação derivativa, que é o PID. E eu vou trabalhar com duas malhas. Tem uma malha de vazão, e essa malha aqui que tem um inversor de frequência, uma placa de orifício, um sistema com um controlador proporcional mais integral. E tem também uma malha de controle de temperatura, que é essa malha aqui, controle de temperatura com um soprador, também um inversor de frequência e um PT100. Observe que está tudo funcionando. Se eu mudar aqui o set point, o set point está em 280. Se esse set point for alterado para 300 graus, já fechou aqui, já reduziu o sopro e a temperatura começa a subir. Então daqui a pouco você vai ter aqui a temperatura, que é o nosso indicador, que é PV, a variável de processo, chegando no valor pedido, que é 300 graus, tá aqui, 300 graus. E esse processo já foi usado em outro vídeo, onde se fez um ajuste aqui de acordo com a energia, para que o sinal fornecido aqui pelo controlador, a variável manipulada, a saída para o inversor de frequência, fique estabilizado em 50% da escala. Então tá bem certo aqui, tá provável que quando chegar, ela está chegando em 300 graus, e aqui está aproximando de 50%. O que eu tenho para começar o nosso estudo? Primeiro são as ações de controle. A ação, eu tenho o controlador de ação direta, cuja saída vai ser o ganho proporcional vezes a diferença entre a variável e o set point. Então, se a variável sobe, como aqui você vai subtrair do set point, ela fica positiva. Então a saída também sobe quando a variável ultrapassa o set point. Esse aqui é um controlador de ação direta. E tenho aqui também o controlador de ação inversa, que é o set point menos a PV. Esse é o sinal de erro. Esse sinal de erro vezes o KP, que é o ganho, vai resultar o que? Aumentou a variável PV, a saída diminui. Então existe controlador de ação direta e controlador de ação inversa, para que você acerte a sua malha de controle, porque não tem como mexer na válvula. A válvula de controle ou ela vai ser ar para abrir ou ar para fechar, devido à segurança da planta. Então, para você fechar a malha de uma forma de realimentação, para que corrija e feche o loop de controle, o acerto é feito na ação do controlador, porque a válvula de controle você não pode mexer, que é um item de segurança. Na falta de energia elétrica, na falta de sinal pneumático, a válvula tem que falhar ou aberta ou fechada, mas isso aí tem a ver com a segurança da planta. Então, onde é que você acerta para o controlador atuar na direção correta? É se o controlador vai ser de ação direta ou de ação inversa. Então já temos aqui uma ideia de como é que são as malhas que eu vou usar. Eu vou usar a malha de controle de temperatura, que é essa aqui, e vou usar a malha de vazão, que é essa outra malha. O que mais que nós vamos fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês o controlador, que é o PID, dentro do ladder. Esse aqui é o controlador de temperatura. Observe que eu tenho aqui, a ação proporcional está em 10, a ação integral tem em 0,8 e não tem derivativa. Depois vamos ver em qual arquivo você guarda essa ação de controle. Como é que eu fiz esse ladder, como é que eu consigo lá no supervisório, como é que eu posso chegar aqui, Essa é a ideia desses vídeos, desse nosso curso. Como é que eu chego aqui, como é que você vem aqui e coloca um valor aqui de ganho proporcional no supervisório e ele aparece lá dentro do ladder. Vou tentar mostrar isso aí, de como é que você vai fazer o ladder se comunicar com esse supervisor. Então, o que mais que nós precisamos saber? O que é proporcional? Tem aqui a definição.
que é a ação integral e a ação derivativa. Só que o estudo dessas três ações não será em malha fechada. Deixa eu mostrar o que nós vamos fazer. Eu vou parar isso aqui, ó, vou parar o controle de malha fechada, vou desligar esse ventilador. Vou desligar o ventilador aqui de vazão, ó, zerar tudo. E vou voltar aqui para nossa tela principal, que é de controle de temperatura. Só que nessa tela eu fiz uma modificação aqui, eu posso desligar, retirar de malha fechada para malha aberta. Ó. O que é malha aberta? Na malha aberta você simula o valor de temperatura, simula o set point, você escolhe o valor da integral e da proporcional e derivativa, só que o controlador não atua. Então deixa eu deixar já um valor aqui conhecido, deixa eu deixar aqui um ganho 1, olha só, deixa eu deixar o KP igual a 1, KP igual a 1, deixa eu acertar aqui primeiro, ganho proporcional igual a 1, a integral eu vou deixar aí no valor 999, e depois eu vou explicar o que é isso, ó. Então eu estou com valor alto aqui, ó, estou com a integral em 999, praticamente 1000 minutos, a derivativa está em 0 e o ganho proporcional está em 1. O que mais que eu preciso fazer? Eu vou passar para manual, calibrar esse controlador, deixar o set point aqui em 350 e a nossa variável 350. Olha só, set point 350, variável em 350. A saída do controlador foi calibrada para 50%. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Ó. Eu tenho que a ação de controle pode ser ação direta ou ação inversa. Nessa malha de controle de temperatura, eu só vou confirmar lá dentro do ladder. O controle de temperatura, na malha de temperatura, o PID está em ação. Deixa eu ver aqui, ó. PID, tem que entrar nesse setup screen aqui, ó. Ó, tá em PV menos SP. Então é ação direta, está em controle manual. Certo? Então eu estou em controle manual, ação direta. Ó, manual, ação direta. Ação direta quer dizer o seguinte: quando a variável aumenta em relação ao set point, a saída também aumenta. O que nós temos aqui? Nós temos o sinal de proporcional. Só tem o KP é igual a 1. Não tem integral. Então, veja só, o que vem a ser esse KP? KP é o ganho proporcional. A amplitude do sinal de correção é proporcional à amplitude de desvio. Existem controladores que trabalham com banda proporcional, que é o BP, e controladores que trabalham com KP, que é ganho proporcional. Então, existe a banda proporcional e o ganho proporcional, que é o KP. A relação entre eles é KP igual a 100 dividido por PB, PB 100% dividido por KP. Então, se você estiver com ajustado no seu controlador uma banda de 100%, de 1000%, o ganho é muito baixo, é 0,1 de ganho. Esse ganho é a constante que multiplica o erro. Amplitude, vamos supor que eu tenho 10% de desvio. Se o ganho for 1, eu vou ter 10% de correção. Deixa eu simular isso aqui, ó. Na malha aberta dá para você ver isso, ó. Então eu estou aqui com o meu set point em 350, a variável 350, a escala é de 200 graus a 400 graus, então 10% dessa escala corresponde a quanto? A 20 graus. Já a saída está numa escala de 0 a 100%. Ó. Então deixa eu passar isso aqui para o automático, ó. Estou em automático, estou resolvendo essa equação aqui. Ó. Saída do controlador é KP, que multiplica PV menos SP mais 50%. Quando a variável está no set point, a saída é 50%. Ó. Se a variável está em 350, o set point está em 350, a saída vai ser 50%. É o que está acontecendo aqui. Ó. O set point está em 350, a variável está em 350, a saída é 50%. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o nosso PV para 370, que são 20 graus acima, 10% acima do set point. Ó. Ela subiu aqui, ó, de 350 para 370. A saída vai aumentar de 50 para 60, ó, porque a amplitude do sinal de correção é proporcional à amplitude de desvio. Se o ganho é 1, 10% para cima, 10% para cima no controlador de ação direto. Ó. Vamos voltar para o set point, ó, voltar para 350 novamente aqui, ó, 350. Ó, se você volta para 350, o erro volta a ser 0. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Ó, a PV está em 350,
o set point 350, ganha 1, vai dar 0, a saída vai ser 50%, é o que está acontecendo aqui, ó. Então está exatamente igual, tá certo essa correção. Eu vou aumentar essa banda proporcional para 2, deixa eu colocar aqui 2, ganho 2. Ó, KP igual a 2, tá certo? KP igual a 2. Então na nossa equação aqui de saída de controlador proporcional, ó, saída de controlador proporcional, KP igual a PV menos SP, com ganho 2, se o set point estiver igual a variável, continua 50%, não mudou nada, em automático 50%, mas se eu coloco aqui, ó, 370 de PV, olha só, com 50%, com 10% aqui, ó, de 350 para 370, a saída mudou de 60 para 70, ó, porque o nosso controlador de ação direta aumentou 10%, aumentou 20% da saída, porque o KP é igual a 2. Então, com KP igual a 2, tá aqui, ó, KP igual a 2, uma diferença aqui de 10%, vezes 2 vai dar 20, com mais 50, 70. Essa é a conta executada pelo controlador quando atuado pela ação P, pelo sinal P, proporcional. Vou voltar aqui para o set point, 350, voltei, tá certo? 0 de erro. Vou lá no meu ladder, tá aqui, ó, e vou mudar o controlador para ação inversa, ó. Deixa eu ver se consigo chegar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó, tá online, eu vou mudar isso aqui para ação inversa, ó. Set point menos PV, ó. Olha lá, isso aqui é ação inversa. O que vai acontecer, ó? Se eu subir agora aqui, ó, agora o meu controlador está com ação inversa. Se eu subir agora para 370, 370 é 10% de desvio, porque nosso range é de 200 a 400. Se você sobe aqui, ó, 10%, aqui cai, ó, porque agora é ação inversa, cai 20%. Ó. Então, na ação inversa, a variável ultrapassa set point, acima do set point, a saída cai proporcional ao desvio. A amplitude de correção é proporcional à amplitude de desvio. Voltando agora para o set point 350, vou deixar ainda em ação. Ó, a variável, o set point é 350, a variável é 350. Eu estou somente com a ação proporcional. Eu vou deixar novamente que ganho 1. Olha só, deixar ganho 1. KP igual a 1. E vou agora colocar uma integral de 1 minuto. Ó. 1 minuto, deixa eu ver aqui. 1 minuto. Tá ali, 1 minuto. O que vem a ser integral de 1 minuto? Ó? Agora eu estou com controle proporcional mais integral, malha aberta. O que é integral? A integral é a integral do erro. Então a velocidade do sinal de correção é proporcional à amplitude do desvio. Então você tem dois tipos de controladores. Controladores que têm tempo de integração, que é o TI, e o controlador que tem o reset, que é esse sinal R. Quando o controlador tem reset, são repetições por minuto. Quando tem o TI, é minutos para repetir. Quer dizer o seguinte, ó, se eu estiver com um TI de 1 minuto, e se a minha variável subir 10%, eu vou ter uma velocidade de 10% por minuto. O que quer dizer isso? É melhor fazer aqui na prática, vamos entender aqui, ó. Veja só, eu vou subir aqui o set point novamente, eu estou com o controlador de ação inversa, ó. Eu mudei lá, esse controlador é de ação inversa, ou seja, quando mudar o set point, quando a variável ultrapassar o set point 10%, a saída vai cair 10%, porque o ganho está em 1, ó. Nosso ganho KP aqui está em 1. Ou seja, não tem o KP é igual a 1 e a integral está 1 minuto. 1 minuto corresponde a uma repetição por minuto. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou aumentar aqui para 370, 10% de desvio. Está ali. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Olha só, aqui subiu 10%. E a saída caiu 10%. Por quê? Esse aqui é o sinal P. É o sinal da proporcional. Agora, a integral vai fazer 10% por minuto, porque eu estou com 1 RPM. Ó. Eu estou com uma integral de uma repetição por minuto. Eu estou nesse valor aqui de integral. Seria o TI de 1 minuto, que corresponde ao R de 1 RPM, uma repetição por minuto. Então, o que vai acontecer? Ó? O controlador integral é ligado à melhoria da precisão. Esse controlador com I vai eliminar o erro de regime, ou seja,
você vai tirar o offset, porque ele vai ficar integrando, vai ficar procurando a correção exata. Enquanto eu estiver fora do set point, ele vai ficar aplicando aqui uma correção de 10% por minuto. Seria, vou repetir a proporcional, o mesmo valor em 1 minuto. Quando chegar em 1 minuto, nosso gráfico está certinho, eu vou colocar novamente 350 aqui, ó. Olha lá, 350 só para conferir o controle. Olha lá, 350. O que aconteceu? Eu voltei para o set point, ó. Se eu voltei para o set point, o desvio é 0. Se o desvio é 0, não tem integração. Eu não tenho mais aqueles 10% por minuto, tem só a proporcional. 10% para cima, 10% para baixo. Só que o que aconteceu? O controlador ele fez uma velocidade proporcional à amplitude de desvio. Se o desvio era de 10%, ele colocou mais 10%, que a escala de saída é de 0 a 100. Então ele jogou o controlador, ele derrubou de 40, que era o valor da proporcional, subiu 10, caiu 10, esse aqui é o sinal P. Ele colocou mais 10% devido a 1 minuto de integração, correto? Se quando chegar aqui em 1 minuto eu tornar a aplicar o desvio aqui, ó, vou tornar agora a fazer o desvio ao contrário. Eu vou colocar aqui, ó, 330, ó. É isso mesmo, 330 vai dar 10% abaixo. Olha o que vai acontecer, ó. Foi, tá vendo? O que vai acontecer agora? Se agora você caiu aqui 10% na escala de 200 a 400, você teve 20% de desvio, abaixo do set point, ó, nosso controlador é de ação inversa. Ó. Se você está aqui, se você aumentou o sinal aqui, ó, não, eu diminuí, né? Diminuí de 350 para 330, eu estou 10% abaixo do set point. 10%, isso aqui vai subir para 60, ó. Veja só, vamos ver se tiver, não subiu 10%. Como ele estava em 40, ele foi para 50, ó. Esses 10% aqui foi da proporcional, só que aqui cai 10%, sobe 10%. Depois de 1 minuto de integração, eu vou tirar de novo, vou colocar o 350 aqui só para ficar bem claro essa mudança. Quando chegar 1 minuto ali no gráfico, aqui esse gráfico é de 9 a 10 aqui, ó. 1 minuto eu vou tirar o desvio, ó. E ele vai voltar tudo que era antes, ó. Bom, foi lá, certo? Voltou para 50%, tá vendo? Então o que aconteceu? Eu estava com o set point em 350, a variável estava em 350, zero de desvio, a saída estava em 50%. Quando você sobe aqui, ó, 10%, a saída cai 10% devido à proporcional. Como eu tenho 1 minuto aqui de integral, ó, a integral está em 1 repetição por minuto, que é esse valor aqui, ó, um tempo igual a 1 minuto, 1 repetição por minuto. O que aconteceu? Você teve a integração aqui, ó, a velocidade de 10% por minuto. Então esse valor aqui foi acrescentado pela ação integral. Quando era proporcional, você subia 10%, na ação direta, ó. Sobe 10, sobe 20 quando eu ganho 2. Aqui, ó, subiu 10, caiu 20 quando ganha igual a 2. Eu reduzi o ganho aqui para 1. Aqui você sobe 10%, cai 10%. Só que essa queda aqui, ó, de 40 para 30 foi provocada pela ação integral, que é velocidade proporcional à amplitude de desvio. Quando eu voltei para o set point, não voltou mais para aquele 50% de polarização, ó. Ou seja, a ação integral mexeu onde? Mexeu nesse valor de 50% aqui, ó. Você consegue um erro zero com outro valor de saída, porque essa integral descalibrou aqui o controlador, certo? É como se tivesse descalibrado ali, mudou o bias, mudou a calibração para 40, ó. Aí que eu fiz? Coloquei mais 10% aqui abaixo do set point, a saída aumentou 10%. Como eu estou com a integral aqui de 1 minuto, ó, certo? 1 minuto, o que aconteceu? Ele integrou novamente aqui 10% ao contrário, ó, subiu 10% na proporcional, ficou 10% por minuto. Quando eu tirei o erro, voltou tudo o que era antes, voltou a 50%, correto? Então aqui está controlador proporcional puro em malha aberta, controlador proporcional mais integral, correto? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Esse vídeo então deu uma ideia do que vinha a ser controle proporcional, do que vinha a ser controle integral. Tá aqui, tá certo? Depois olha com calma aqui o que eu deixei marcado aqui, ó. A integral pode ser repetições por minuto, que é o reset, ou pode ser minutos para repetir quando é o tempo de integração. A proporcional pode ser KP, que é o ganho proporcional, ou pode ser banda proporcional, correto? E nos outros vídeos eu vou pegar um outro vídeo para explicar a derivativa, que nesse aqui vai dar muito ruído, porque a derivativa
ela não vou conseguir demonstrar a derivativa nesse PLC. Então eu vou usar uma malha aberta no outro simulador para mostrar a ação derivativa, que a derivativa, nós vamos ver que ela a amplitude do sinal de correção é proporcional à velocidade de desvio, mas isso aí vai ser em outro vídeo. Se gostar, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, e vamos divulgar o canal para que eu possa colocar mais vídeos aqui, aprofundando mais esse estudo de controladores, ok? Até o próximo vídeo.